Imagina só, como é que a gente sai de um simples endereço e chega num modelo 3D super realista de um prédio? E não só isso, hein? Um modelo que consegue olhar para si mesmo e se descrever. Pois é, hoje a gente vai fundo na tecnologia que está construindo o nosso mundo em 3D de um jeito que, sério, parece coisa de ficção científica. Olha, todo mundo aqui já viu aqueles modelos de cidade 3D incríveis, sabe? Seja em games ou no Google Earth. É uma coisa que parece mágica, né? Mas como é que isso é feito de verdade? Qual é a ciência por trás de transformar o nosso mundo físico nesse gêmeo digital que a gente pode explorar? Então, para a gente entender como essa mágica toda acontece, a gente precisa voltar um pouquinho, sabe? Ir lá nos fundamentos. Tudo começa com uma ideia bem simples. Como transformar fotos, que são planas, em lugares de verdade, com profundidade e volume. Bom, o jeito tradicional de fazer isso era com uma tecnologia chamada LIDAR. Pensa assim, são lasers de altíssima precisão escaneando tudo ao redor. O resultado, nossa, super exato. O problema é caríssimo e precisa de um equipamento todo especial. Mas agora tem um jeito novo, a fotogrametria. E o legal dela é que ela usa uma coisa que, todo mundo tem. Fotos normais 2D, tiradas de vários ângulos diferentes, para montar um modelo 3D. E aqui está o grande desafio. Uma câmera, que nem o nosso olho, ela captura um objeto 3D, certo? Mas ela projeta isso numa imagem 2D, lá no sensor digital. E nesse processo, uma dimensão super importante se perde, a profundidade. Uma foto sozinha é chapada, é plana. Mas a solução para isso é simplesmente fascinante. Se a gente usar duas ou mais fotos do mesmo ponto, mas de lugares um pouquinho diferentes, a gente consegue reverter o processo. Exatamente como a nossa visão funciona. O nosso cérebro pega as duas imagens, uma de cada olho, que são um tiquinho diferentes, e junta tudo para a gente ter noção de profundidade. A fotogrametria faz a mesmíssima coisa, só que, claro, usando muita matemática para calcular a geometria. O nome desse processo é triangulação. É bem simples de entender. Se a gente sabe onde estão as duas câmeras e identifica o mesmo pontinho nas duas fotos, dá para traçar uma linha reta de cada câmera até aquele ponto. O lugar onde essas linhas se cruzam, pronto, é a posição exata daquele ponto no espaço 3D. Agora imagina fazer isso milhões e milhões de vezes. O resultado é uma nuvem de pontos super detalhada que vai formando o esqueleto do objeto. Então, o princípio parece simples, né? Mas escalar isso para uma cidade inteira, aí a coisa fica bem mais complexa. E é justamente aqui que uma nova pesquisa entra para mudar o jogo, criando um sistema totalmente automatizado para dar conta desse processo todo. Pesquisadores lá da Universidade de Waterloo desenvolveram o que eles chamaram de análise digital de edifícios, ou DBA, para ficar mais fácil. É um sistema super inovador que automatiza o processo inteiro, do começo ao fim. A gente só precisa de um endereço e ele entrega um modelo 3D já analisado por inteligência artificial. O processo todo rola em 4 passos bem claros. Primeiro, a gente joga uma localização ali, pode ser um endereço, um CEP, tanto faz. Segundo, o sistema sai buscando os dados sozinho, pegando um monte de fotos de vários ângulos de serviços tipo o Google Earth. Terceiro, ele usa uma técnica super moderna chamada Gaussian Splatting para construir a cena 3D com base nessas fotos. E por último, o quarto passo, ele usa modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs, para analisar e descrever o que ele está vendo. E isso nos leva ao segredo que faz esses modelos parecerem tão reais. Essa técnica é chamada Gaussian Splatting. Para entender, pensa assim, em vez de construir as coisas com polígonos sólidos como nos videogames mais antigos, a cena é criada com milhões de pontinhos minúsculos, coloridos e meio transparentes. É como se, em vez de construir com blocos, a gente estivesse pintando uma escultura no ar com uma nuvem de pontos de tinta. O resultado é absurdamente detalhado e realista. Mas o sistema DBA não para por aí, não. Ele não só constrói o modelo. A parte realmente revolucionária é que ele também entende o que construiu. Sabe, o modelo 3D que sai disso tudo não é só um objeto digital silencioso. O sistema DBA dá uma voz para ele, usando inteligência artificial. Ele transforma o modelo de uma simples representação visual em algo inteligente, descritivo. E como que isso é feito? Com um sistema de múltiplos agentes de LLMs. O que é isso? Bom, em vez de ter uma única inteligência artificial tentando fazer tudo ao mesmo tempo, o sistema usa uma equipe de IAs especialistas trabalhando juntas. Cada agente tem uma função específica, e isso torna o processo todo muito mais poderoso. Essa equipe de IAs funciona assim, ó. Primeiro, os agentes observadores analisam um monte de fotos do prédio, de vários ângulos, e vão anotando palavra-chave, tipo janelas de vidro ou fachada de tijolinho.
Depois, um segundo agente, o sintetizador, junta todas essas anotações. Por fim, entra em cena o agente escritor, que pega esse monte de palavra-chave e transforma tudo numa descrição certinha que qualquer pessoa consegue ler e entender. E isso aqui não é só uma demonstração legalzinha não, tá? Tem avaliação científica rigorosa por trás. Os pesquisadores usaram métricas como o tal do PAC Score para medir objetivamente o quão bem os diferentes modelos de IA conseguiam descrever o que eles viam. Nesse gráfico, por exemplo, a gente vê a comparação entre vários modelos. Quanto mais alta a barra, mais precisa a descrição. Eles fizeram isso para achar a IA que mandava melhor na tarefa, garantindo que as descrições não fossem só bonitinhas, mas que fossem precisas de verdade. Beleza, a gente já viu um monte de detalhe técnico, mas vamos conectar os pontos agora. No final das contas, por que isso tudo importa? O que essa tecnologia realmente torna possível? Isso significa que a gente está dando um passo além dos mapas 3D estáticos e entrando de cabeça na era dos gêmeos digitais. E o que é um gêmeo digital? Pensa assim, não é só um modelo, é uma réplica virtual, dinâmica, cheia de dados de um objeto ou de um sistema do mundo real. É basicamente uma contraparte viva do nosso mundo. E o que faz um gêmeo digital ser vivo é justamente a capacidade de conectar dados em tempo real. O próprio estudo mostra que esse sistema pode ser expandido para incluir dados de trânsito ao vivo, informações sobre a qualidade do ar, dados do clima e muito mais. Tudo isso sendo jogado em cima do modelo 3D dinamicamente. As aplicações para isso, as possibilidades são enormes. Pensa só, análises urbanas super avançadas para planejar cidades mais inteligentes, sistemas de navegação que mostram exatamente como vai ser o caminho, ambientes virtuais para treinamento ou diversão e até monitorar cidades inteiras em tempo real no modelo 3D super intuitivo. Para fechar, os próprios pesquisadores dizem na conclusão do estudo deles que essa abordagem está, e eu cito, abrindo caminho para aplicações avançadas em análise urbana, navegação e ambientes virtuais e pode ser facilmente estendida para fluxos e análise de dados quase em tempo real, construindo na direção de gêmeos digitais. A visão para o futuro é essa. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se as nossas cidades tivessem esses gêmeos digitais que podem ver, entender e se descrever em tempo real, qual seria o primeiro problema que a gente pediria para eles resolverem? Otimizar o trânsito? Prever o impacto de uma chuva forte? Ou talvez algo que a gente nem imaginou ainda? As possibilidades, bom, elas estão apenas começando a ser construídas.